Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. No último final de semana, o São Paulo conquistou uma importante vitória ao bater o Fluminense por 3-1 em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Betano. Além de se afastar do Z4, perigo que pairava no Morumbis, o resultado também serviu para mostrar uma postura diferente da equipe comandada por Hernan Crespo. De fato, a troca de comando no tricolor paulista veio em boa hora, afinal, sob o comando de Zubeldia, o time apresentou uma queda preocupante na competitividade e com o novo argentino, uma nova mentalidade foi criada. É justamente o que revelou Marcos Atinônio, que afirmou tal reviravolta no elenco com a chegada do novo argentino. No entanto, o meio-campista se negou a comparar Zubeldia com Crespo e ressaltou que o ex-técnico do São Paulo é muito querido, mesmo após sua despedida. Entretanto, o que chamou a atenção na vitória sobre o Fluminense foi o segundo gol do Clube da Fé. Isso porque quem balançou as redes no segundo tento foi Ferreirinha, que não se calou ao abordar o desafio lançado pelo apresentador Neto. O ex-jogador foi ousado no início da temporada. Em um comentário ácido, praticamente desmerecendo o atacante do São Paulo, Neto apostou que Ferreira não faria muitos gols e que se o camisa 11 fizesse 10 gols na temporada, ele apresentaria o programa Os Donos da Bola de Tanguinha. Com o gol marcado contra o Fluminense, o atacante são paulino chegou a 6 anotados e está bem perto de fazer Neto bancar a aposta. Após a partida, Ferreirinha não se calou e deu uma cutucada no ex-jogador. É como eu falei, ele lançou o desafio aí, e se eu fizer, ele vai ter que usar essa tanguinha. Ele que escolha a que for usar, brincou Ferreira, pós-jogo, entrando no clima da brincadeira. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Pro São Paulo, mudou tudo. 3 vitórias. Depois que perdeu do Flamengo lá, não perdeu mais. É outro time, 3-1. Por isso que tá na enquete. A minha dúvida, né, a gente falou tanto de clássico, rivalidades, era se o São Paulo conseguiria ser forte, mobilizado e encantador como foi diante do Corinthians. E foi. Contra o Fluminense foi mais ou menos a mesma toada. Sobretudo depois que abre o placar e com o gol do Arboleda. O São Paulo, acho que talvez tenha feito no Brasileiro foi a melhor partida. Foi melhor até que a partida contra o Corinthians, né? O resultado ficou barato. Criou bastante, teve várias chances, mesmo preservando o centroavante, o André Silva, artilheiro, que só entrou no finalzinho do jogo. O São Paulo ganhou bem, faz a terceira vitória seguida e aí respira no campeonato. E aí aquele negócio, respira, porém, vamos lá. Vai à 8ª colocação, melhor colocação do São Paulo no Brasileiro até agora, mas já tem 17 partidas. Então, se você vê 22 pontos em 17 partidas, ainda é uma campanha ruim, certo? É que era tão ruim. O Trajano falou do saldo. São Paulo ainda tem saldo negativo no Campeonato Brasileiro, -1. Essas 3 vitórias, com um bom futebol, inclusive acho que o empate com o Bragantino teve bom futebol, mostram um novo momento da equipe, com um novo sistema tático, e esse jogador que vai fazer o cruzamento aí, ele talvez seja o melhor jogador do São Paulo, do Crespo, nesse momento, o Marcos Antônio, porque ele, junto com o Bobadilha, que também jogou muito bem, dá uma dinâmica diferente. O São Paulo não tem o Lucas e o Oscar. Esses 2 caras estão armando o time do São Paulo. O Renato, que o Mauro tanto admira... Muito. Ele tentou... Grande personagem. Ele fez uma coisa inusitada. Pela primeira vez o São Paulo foi marcado e espelhado. Como agora o Cruzeiro está sendo, é aquilo, né? O Cruzeiro já não é mais a novidade, o jeito que o Cruzeiro joga. E o Renato tentou fazer o time idêntico ao do São Paulo. Linha de 3, 2 na frente, 3 volantes no meio. E travou o São Paulo até o gol do Arboleda, mas depois caiu que nem um castelo o Fluminense. O Fluminense tinha na reserva Ganso, Keno, Cano, deixou Hércules, deixou um monte de gente na reserva. Mas o time trocou 4 no intervalo, mas aí no segundo tempo ainda mais foi a superioridade do São Paulo e 3-1 ficou barato. Num jogo que teve muita polêmica, VAR pra lá, VAR pra cá, anula gol, perde pênalti, dá gol de VAR. E eu acho até que o árbitro teve pouco a ver com isso, porque as situações foram de impedimento, VAR e tudo mais. Esse árbitro, o árbitro é o Alex Stefano, né, se não me engano, do Espírito Santo, é um desses árbitros, tem menos de 30 anos, tal, é um dos árbitros que surgiu ano passado e deixa o jogo correr, é o contrário do Abate Abel.
ele incentiva o jogo. Os jogadores a definirem o jogo. Acaba ficando uma arbitragem polêmica, mas acho que ele teve pouca responsabilidade nisso, entendeu? E aí é isso, Tironi. Agora o São Paulo tem as Copas, né? Atlético Paranaense no meio da semana e depois Nacional de Medellín. E tem um time... Também o São Paulo, ainda mais o São Paulo, ele não vai conseguir jogar todas as partidas com o mesmo time. Ele não tem jogadores suficientes. Se o Marcos Antônio sente uma dor de dente, acabou a mágica do time do Crespo, né? E vem sendo assim na temporada. De qualquer forma, eu acho que o Crespo consegue, em pouco tempo, mudar várias coisas no time, dar um novo padrão, palavra que as pessoas adoram, tático, com 3 zagueiros, 2 atacantes, e o time vem ganhando e jogando bem nesse período. Mas vamos lá, para tirar o São Paulo da enquete é uma semana de bom futebol e bons resultados, certo? Uma semana, não é um mês, não é um semestre, é uma semana. Você queria falar do Renato, que voltou, e do Fluminense, né? O Fluminense tem 5 derrotas seguidas, gente. O Renato falou do calendário. O Fluminense teve um intervalo de 8 dias entre a partida que foi eliminado pelo Chelsea e voltar a jogar o Brasileiro. Ou seja, voltou, teve um tempo ali e tal. Gente, não dá para você surfar numa onda gigante durante o Mundial e depois falar, não, agora é o calendário. Pô, não dá. O Fluminense toma gol de cabeça todo jogo. Quando não é de cabeça, é jogada aérea, como foi no Fla-Flu, né? Ontem foram 2. Isso é falta de treinamento, o treinamento é inadequado, o posicionamento é ruim, tem uma série de problemas ali. Né? E o que é o Guga, gente? O desarme do Ferrares no Guga parecia uma criança jogando com adulto. Uma vergonha ao jogador profissional perder uma bola como ele perdeu ali. Uma coisa assim constrangedora. Aí tomou a bola fácil. Aí o São Paulo faz o 3º gol. Quer dizer, quando o Fluminense tentava ali respirar por aparelhos, tentando alguma coisa. Né? O nosso amigo Zé Ilan quer que o Fluminense dispense de 8 a 16 jogadores. Caramba, de 8 a 16. Manda algum pro São Paulo, pô. Estava vendo ele ontem. Ele falou, olha, tem que mandar uns 15, 16 embora. Pelo menos 8. Rapaz... Não vai ser possível, né? Mas eu entendo a sua angústia, a sua revolta. Porque, assim, é patético o Fluminense está fazendo no campeonato. Tudo bem, enfrentou o São Paulo fora, o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro, que são ali os ponteiros do campeonato. Mas assim, perde todos os jogos com bola aérea, cara. Aí você vai ver a entrevista do técnico, é sempre aquela mesma coisa, sabe? Sempre reclamando, porque nós não descansamos, outros descansaram, não sei o quê. Não cola mais, Sendo cara. que no Mundial Sabe? O tempo de um jogo pro outro era bem bom, né? Exato. A preparação. Era e tal, razoável, quer dizer, assim, o Fluminense perdeu o Arias, mas não é por conta do Arias que o Fluminense tomou gol de cabeça. Que o Arias não era um cara alto que ficava ali tirando todas as bolas, né? Exatamente. Então, assim, tem outros problemas pela baixa do Arias. E tem um vídeo que viralizou ontem do presidente Mário Bittencourt, após a eliminação para o Chelsea, falando que vamos voltar para ser campeão e tal. Não é isso que Ele parece sabia que vai de cabeça acontecer. a sequência. Ele falou, vamos pegar o Cruzeiro, vamos ganhar. Vamos pegar o Flamengo, vamos Pois ganhar. esse vídeo os tricolores estão compartilhando bem incomodados, né? Que bom que você citou, Renato, mas o Gabriel Barbosa você aliviou. Não deu né? tempo. O Gabriel Barbosa ele só fala quando ele faz gol, né? Ontem ele jogou 32 minutos, entrou 1 minuto antes, saiu o 2º gol do Ceará. E ele hoje reserva do Eduardo, sabia? É verdade. O Eduardo saiu, ele entrou. O Eduardo aquele, o Gabriel reserva do Eduardo. Só para constar. Breve, ligeiríssimo intervalo, mas não acabou. A gente vai falar da história da expulsão do Léo Jardim na volta. Não saia daí. A gente fica com vocês no YouTube. Muito bem. Fala, Eu queria Juca. falar um pouco do São Paulo. Eu queria falar um pouco do São Paulo. Pode falar. falar do Renato. De quem que você queria falar? Não, do Renato, porque Zé, ele só fala, assim é difícil. Assim é difícil. Com o VAR assim é difícil. O calendário assim é difícil. Aí ele achava que ia ser fácil. Aí ele acha que tá fácil pro Abel Ferreira, que tá fácil pro Felipe, que tá fácil pro Leonardo Jardim, pro Dorival Júnior. Não tá fácil pra ninguém, meu. Que história é essa? Assim é difícil. Assim é difícil. É realmente um discurso. É a remuneração, né? Eu vou dizer uma coisa, eu cada vez mais sou contra a entrevista coletiva dos treinadores. Não, pô. Não, pelo amor de Deus. Com raríssimas Tem exceções. algumas boas. A do Abel foi boa, falou que o campo era ruim. A do Crespo é sempre boa. Direto ao Mas problema. é bom, assim a gente acaba sabendo que ele não tem nada a dizer. Boa. Não. Mas o que você ia falar? Isso não tem Você nada queria a falar do dizer. São Paulo, Trajano? Aliás, antes de falar do São Paulo, quero falar do outro tricolor do Fluminense. Mas não é na defesa do Fluminense que joga o monstro? O monstro, Thiago Silva. Ontem ele estava mais perdido que
Nossa, Eu disse Não, que não mais jogou uma contra o dor de Palmeiras, cabeça, jogou só no mas o segundo monstro tempo. tá lá, legal, ótimo. Tá lá, perfeito. exatamente. Bom, que eu queria. Os São Paulinos não vão gostar muito do que eu vou falar, mas vou falar. Aquela coisa do tipo, tem que falar, mas vou falar, não sei. Bom, durante muito tempo, uma certa ladainha justificada da torcida do São Paulo era que o time, os seus melhores jogadores estavam no departamento médico. O Carille não está jogando, o Lucas, o Oscar, e não tem um elenco grande, não sei o quê. Toda semana era essa mesma história. Eu acho que a vantagem da entrada do Crespo agora, e essas vitórias do São Paulo, é que amenizou tudo isso. Amenizou. Sabe? O fato de encontrar o Bobadilha com uma boa colocação em campo, dar um lugar para o Luciano, esse Marcos Antônio jogando muito bem. Aí eu pergunto, onde estão Lucas, Oscar, departamento médico, etc. Ficaram em segundo plano agora? Sem eles a coisa está acontecendo. Tem razão, Trajano, tá mesmo. Aliás, não sabe nem quando voltar, vão jogar. Mas tem foi o primeiro gol sem a participação do Luciano, né? Esse gol do Tapia. Na era do Crespo, voltando, né? Hein? Mas fala. E acho que tem o Luciano e tem o Marcos Antônio. Só uma estatística para lembrar. O Zubeldia, quando entrou, ganhou 12 seguidas. Ganhou 12. Então, não perdeu 12. Não perdeu 12. Perdeu em 12. Então, uma pergunta para o Arnaldo e para o Tirone, que sempre estão muito mais ligados ao São Paulo. Estamos de volta. O Trajano quer fazer uma pergunta. Faça. Não, essa tranquilidade do Crespo e a intranquilidade do Zubeldia. Aquela intranquilidade não prejudicava também, aquela coisa de invadir o campo, não sei o quê. Com certeza. Os jogadores gostavam muito do Zubeldia. No final, para mim, com certeza, Trajano. Muito... No final ali da fase do Zubeldia, com certeza. Atrapalhava. Acho que o time era pilhado demais. Sim, acho que... exato. E, na verdade, também isso significava ausências muito importantes do Zubeldia em jogos fundamentais, né? Vai lembrar que ele estaria suspenso até do jogo da Libertadores, São Paulo vai jogar em Medellín. Nossa, e verdade. várias vezes ele esteve ausente em momentos importantes. Exato. Eu acho que o Crespo lida de uma outra forma com problemas, que continuam sendo os mesmos, né? Elenco curto, lesões, mas também eu saliento o seguinte, o jogador do São Paulo que mais fez falta ao Zubeldia no departamento médico foi o Marcos Antônio. Não foi nem o Lucas, nem o Oscar. Quando o Marcos Antônio machuca, o São Paulo estava jogando bem, estava bem no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Aí o Marcos Antônio machuca, o time cai muito depois da lesão dele. Ele, de fato... Agora, o Crespo tem outros méritos, né? O Bobadilha, como o Trajano falou, o Ferreirinha de atacante, não de ponta, né? Ele tirou o Thiago Silva do Prumo ontem. São Paulo, mais uma vez, foi dominante em uma partida, né, rapaziada? Esse time comandado por Hernan Crespo mudou, evoluiu. E olha que são os mesmos jogadores que estavam antes com o antigo treinador, tão defendido pela mídia tradicional. Só chegou o Tapia de novo reforço, mesmo o restante é as mesmas peças. O que prova que a mudança de treinador era sim necessária. Arnaldo Ribeiro, Luca Bop, Vitor Birner, Tirone, Plihal, todos devem estar se rasgando por dentro, né? Enfim, Marcos Antônio foi questionado sobre o que mudou no São Paulo de lá pra cá. O meio-campista disse o seguinte sobre isso, abre aspas: perdemos muitas vezes antes, mas voltamos com tudo, com outra mentalidade. Abraçamos o trabalho para podermos crescer e seguir evoluindo e colocar o São Paulo onde a gente mais gosta de estar, fecha aspas, né? O time era um com o Zubeldia e agora é outro com o Crespo. Com o Zubeldia, até mesmo a força do Morumbi a gente perdeu. A gente perdia jogos no Morumbi pra Mirassol, pra Vasco da Gama. Não vencemos o Alianza Lima, não venceu o Inter de Limeira, não vencemos o Velo Clube com o Lucas, com o Oscar, com o Luciano, com o Caleri, com os principais jogadores à disposição. Não vencemos o Velo Clube, não vencemos a Inter de Limeira, não vencemos o Santos no Campeonato Paulista. Era um time horroroso. O time de Crespo agora é outro, completamente diferente. Mas Marcos Antônio evitou fazer comparação e disse o seguinte, ó, veja só. Do teu ponto de vista, que ele conseguiu ajustar, que o Zubeldia não conseguiu fazer nesta reta final de trabalho. Olha, eu acho que é uma comparação que não precisa. Como eu falei, temos um grande carinho pelo Zubeldia e pronto, agora é seguir trabalhando e acho que não é necessária essa comparação. Valeu, gente. Obrigado. O atleta tá na dele, né, rapaziada? Realmente não tem como ficar comparando, né? Até porque Crespo, com menos jogos, já tem mais vitórias que o Zubeldia no Campeonato Brasileiro deste ano. O Crespo tem 5 jogos com o Tricolor desde que voltou, 3 vitórias. E o Zubeldia com 12 jogos venceu apenas 2 jogos.
2 jogos contra clubes horrorosos, que é o Grêmio e o Santos. Realmente não tem como comparar um com o outro, é um fato. O São Paulo tá evoluindo, não é um primor de time, não é um time que vai brigar nas cabeças por todos os títulos, mas longe do que falavam anteriormente para defender o Zubeldia, né? A desculpa era que o elenco era fraco, mas Crespo mostra que isso não era verdade. As mesmas peças estão aí, os mesmos desfalques estão aí. O que mudou? Com a vitória, o São Paulo chegou na 8ª colocação com 22 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Tricolor pelo campeonato é domingo contra o Internacional fora de casa, lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Jogo duro, hein? Para esse jogo, Alan Franco e Ferreirinha estão suspensos. Ambos levaram cartão amarelo ontem e vão ter que cumprir suspensão, né? Mas antes desse jogo, o Tricolor terá um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Quinta-feira, no estádio do Morumbi, às 7 horas da noite, o São Paulo encara o Atlético Paranaense. É o jogo de ida das 8ª de final da competição, né, gente? O clube do Morumbi vem de 3 vitórias consecutivas, vem embalado, né? Vai encarar o Atlético Paranaense, que é a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B, com 26 gols sofridos. Na coletiva de ontem, Crespo admitiu que deve mexer na escalação para este jogo, tá? Muito por conta da parte física dos atletas. Tá numa sequência dura aí de jogos, né? Ferrarese está suspenso pro jogo de quinta-feira, tá? Ele recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Náutico na fase anterior, a 3ª fase, e está suspenso. Com dores musculares, Alan Franco foi substituído ontem no final do jogo. Mas não preocupa, tá? Ele deve formar o trio na zaga com Arboleda e Sabino, que entrará no lugar do Ferrarese. Outra novidade pode ser o Mike entrando na ala direita na vaga do Cédric Soares, que não vai conseguir jogar todos os jogos, né? O Crespo falou sobre isso na coletiva e disse isso aí. Neste momento, ou temos que inventar uma posição, ou esperar que o Mike esteja bem. Então, acho que talvez o próximo jogo, se Mike está bem, poder jogar, vamos ver, tem que ir dia a dia. Mas, sinceramente, você sabe, no elenco não tem laterais direitos. Ou inventa uma coisa, como a gente inventou 10 minutos bobadilha no outro dia com Juventude, senão não tem. Vamos aguardar aí se o Mike vai estar bem, né? Se estiver bem, ele vai pro jogo, como o próprio Crespo falou. Até ontem o Mike havia feito 4 dias de treino com o elenco São Paulo desde que se recuperou de lesão, né? E eu gostaria de saber de você. Pra você, vale a pena apostar no Mike nesse jogo da Copa do Brasil? Comente aqui abaixo. O time pra quinta-feira deve ser um time misto. O próprio Crespo afirmou isso na coletiva. As Copas estão voltando e o Crespo vai ter que se virar, viu? O elenco realmente é curto, mas vamos ver. Até agora a diretoria não trouxe o novo lateral direito, o clube segue atento ao mercado, mas não tá nada fácil, né? Até porque o São Paulo não quer gastar, então vai ser um pouquinho complicado. Bom, talvez outro que possa receber oportunidade na quinta é o Luan, gente. Após 6 meses, o Luan voltou ao campo em um jogo oficial pelo São Paulo. Hernan Crespo deu uma chance para o jogador na partida contra o Juventude na semana passada pelo Campeonato Brasileiro. Ao final do jogo, o Luan ficou muito emocionado, se ajoelhou e chorou. Há mais de 660 dias ele não jogava com a camisa do Tricolor. E como eu falei, há 6 meses ele não atuava na partida profissional desde que voltou de empréstimo junto ao Vitória. Questões físicas até comportamentais o atrapalharam, né, gente? Nunca foi de ser visto em noitada, não é disso que eu tô falando, a questão é outra, tá? Essas questões o fizeram ser carta fora do baralho de alguns treinadores do São Paulo, os últimos treinadores do São Paulo. No ano passado ele ficou fora dos planos de Carpini e Dorival Júnior. Ficou treinando ali em separado, sozinho, até março, quando foi emprestado para o time do Vitória. Inclusive, teve um relato bem curioso e para mim mais do que bizarro, né? O Luan, ele tem uma foto guardada de uma marmita etiquetada com seu nome dentro da geladeira do CT da Barra Funda, né, gente? Um negócio assim esquisito. Essa foto foi tirada em um dia em que ele almoçou sozinho no CT. O Luan foi completamente isolado no clube. Isso é surreal de se fazer, né? O moleque chegou até mesmo a ter sintomas de depressão. O Luan voltou de empréstimo nesse ano e novamente ficou de lado, escanteado, treinando sozinho. Em março, né, ele foi reintegrado ao elenco, mas sequer foi relacionado para os jogos com o técnico Luiz Ubeldia. O Crespo chegou e deu uma moral para o Luan, que jogou muita bola com ele em 2021, né, no próprio tricolor do Crespo. O Luan perdeu 12 quilos e está muito focado em recuperar o seu bom futebol.
Além dos treinos no CT da Barra Funda com o elenco normalmente, o Luan faz trabalhos complementares num segundo período. O Luan que tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, tá, rapaziada? Tomara que ele consiga realmente dar a volta por cima, né, e ajudar o time. Qualidade ele tem pra isso, né? Joga muita bola. Na quinta, quem sabe ele pode receber uma nova oportunidade. Pra você, o Luan ainda tem vaga nesse time do São Paulo? Comente aqui abaixo. Agora, o que fizeram com ele ali, de isolar ele, é um negócio assim bizarro, cara. Isso não se faz com ninguém, pelo amor de Deus. O cara não pode nem almoçar com os jogadores, é bizarro. Bom, o São Paulo já conseguiu atingir a meta por vendas de jogadores. Estava previsto aí que o Tricolor tinha que arrecadar 154 milhões de reais esse ano. O São Paulo bateu a meta e inclusive superou os valores previstos. O Tricolor é o 6º clube que mais arrecadou com vendas no futebol brasileiro. Foram 158 milhões de reais arrecadados com vendas de atletas. Além de vendas de jogadores e vendas diretas, São Paulo embolsou também valores pelo mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador do atleta. As vendas do São Paulo foram as seguintes até o momento. William Gomes, 55 milhões de reais vendidos ao Porto, né, 9 milhões de euros. Wellington Rato, 5 milhões de reais vendido para o Vitória. Michel Araújo, 15 milhões de reais na venda para o Bahia. Rodrigo Nestor, 9 milhões e 400 mil reais pelo empréstimo ao Bahia também. O Eric, 1 milhão de reais pelo empréstimo ao Vitória. Matheus Alves, 34 milhões e 100 mil reais pela venda ao CSKA, né? Esse é o valor em relação a 90% dos direitos econômicos do atleta, que pertencia ao São Paulo, né? Ângelo, 32 milhões e 300 mil reais vendido ao Strasbourg, da França. Lucas Perry, 4 milhões de reais pelo mecanismo solidário. Emerson Royal, também pelo mecanismo solidário, foram 600 mil reais. E deve vir mais por aí, tá? Anthony, Gabriel Sara, Beraldo, Tuta, entre outros, devem ser vendidos lá na Europa nessa janela. O São Paulo pode embolsar uma boa quantia pelo mecanismo solidário, tá assim, chegando nos 20 milhões de reais se tudo correr como esperado. Além disso, ainda tem Galopo e Nestor que devem ser vendidos no final desse ano. Ambos renderão aos cofres do Tricolor 50 milhões de reais somados. A diretoria do São Paulo ainda quer acertar mais uma venda ainda nessa janela de transferências, né? Esse ano o São Paulo tá fazendo dinheiro. Vamos ver no que vai dar, né? Pra onde vai essa grana aí? Lembrando que o Tricolor não gastou nem um centavo em contratações esse ano. É o único clube brasileiro que não gastou para contratar jogadores nessa temporada, né? O Enzo Dias veio por empréstimo, assim como o Gonçalo Tapia, né? O Dineno veio a custo zero, o Oscar veio a custo zero, o Cedric veio a custo zero. Então o São Paulo, o Marcos Antônio permaneceu, mas renovou um empréstimo. O Wendel também veio a custo zero, mas uma negociação envolvendo uma troca com o Moreira indo pro Porto e tal. Então o São Paulo contratando, mas não gastando. E essa é a ideia da diretoria pros restantes aí dos reforços que podem chegar ainda nessa temporada, tá? Segundo o jornalista Eduardo Deconto, alguns detalhes ainda impedem a renovação de contrato de Alan Franco. A diretoria ainda mantém negociações com o staff do atleta, algumas reuniões já foram feitas. O Alan tem contrato com o Tricolor apenas até o final deste ano e já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Deconto afirma que, apesar de não ter acordo fechado, a diretoria não está preocupada, tá? Isso porque nas últimas reuniões as negociações deram uma avançada. Fora que o próprio atleta já deixou bem claro que deseja permanecer no clube do Morumbi. Inclusive, o Alan Franco avisou seus empresários que não quer ouvir nenhuma outra proposta de nenhum outro clube, tá? Mesmo podendo assinar um pré-contrato, ele não quer ver outra proposta, ele não quer saber de outro clube, ele quer ficar. Segundo o jornalista do portal Trivela, as partes ainda negociam ali valores e o tempo do vínculo, do novo vínculo, né? Um dos entraves seria as cifras de luvas e no prazo para os pagamentos, tá? A tendência é que ainda essa semana essas questões aí se resolvam. São Paulo já se acertou quanto à dívida com os empresários do atleta, né? O clube vai pagar dando uma entrada e parcelando o restante. Alan Franco deve assinar um novo contrato com o São Paulo até o final de 2028. A negociação vem se arrastando já há alguns meses, né? Uma baita de uma novela, inclusive. Novela essa que deve ter um final aí nos próximos dias, e Alan Franco vai sim renovar. Eu vi pessoas, mas vai melar a negociação pro Alan Franco, não renovou até agora. Não vai melar. São Paulo, apesar de não ter o contrato assinado ainda, crê na permanência do jogador. E restam apenas alguns detalhes burocráticos, tá? O negócio está praticamente fechado. Informações que a gente recebeu é que o negócio está praticamente, já tem um acordo verbal, inclusive, entre São Paulo e Alan Franco. O acordo verbal já existe. Resta aqui a formalização ali, detalhe aqui, e a assinatura do contrato, o que deve acontecer nos próximos dias. Vamos aguardar, fechou? Bom, São Paulo está no mercado em busca de reforços para 3 posições, como eu já falei aqui para vocês, lateral direita, zaga e um meio campista, né? O meia é ainda mais
uma necessidade muito por conta da lesão de Oscar. Antes disso, a diretoria até queria contratar um novo camisa 10. A busca ganhou força por conta da lesão do craque. Na mídia brasileira, pouco se fala sobre nomes para a meia no São Paulo, né? Já na gringa, algumas informações começaram a pipocar nos últimos dias, nas últimas horas mais precisamente. Segundo um jornalista turco, São Paulo fez uma proposta oficial pela contratação de Elan Ricardo. Ele tem só 21 anos, é colombiano e pertence ao Besiktas da Turquia. Elan é um meia com características que o São Paulo busca no mercado, tá? Um meio-campista que vá de área em área, né? E chegue forte para fazer gols, ter essa característica. Chegou esse ano no Besiktas, só que não fez nenhuma partida oficial. Ele tem contrato por até junho de 2029, um contrato bem longo, tá avaliado em 2 milhões de euros mais ou menos. Segundo o jornalista turco mencionado anteriormente, o São Paulo teria feito uma proposta por empréstimo pelo jogador. Além do tricolor, o Rio Ave de Portugal, o Tondela e o Birmingham da Inglaterra também fizeram o mesmo tipo de proposta, tá? A informação vem lá da Turquia, né, onde o Elan Ricardo joga. Contudo, no Brasil ninguém confirma essa informação, ok? O São Paulo não se manifestou em relação a isso publicamente, mas fontes internas afirmam que Elan não faz parte dos planos da diretoria são paulina. As buscas por reforço ali continuam, mas está bem difícil, ainda mais pelo fato de o São Paulo não querer gastar para contratar, né? A ideia da diretoria é trazer um reforço por empréstimo ou um jogador que esteja livre no mercado para assinar de graça, algo que o São Paulo, como eu já falei aqui anteriormente, fez com os reforços que chegaram até aqui nessa temporada, tá? Não é fácil, o São Paulo tá ali se esforçando, tá buscando nomes, alternativas, já debateu alguns nomes com o Crespo, principalmente para lateral direita, para zaga, mudou estratégia por contratação, agora quer um lateral que faça a zaga também para economizar, um reforço 2 em 1 e não sei o que. Até agora só veio o Tapia. Além do Dineno, que veio ali antes da janela abrir, porque o Dineno rescindiu o contrato com o Cruzeiro, então veio também a custo zero. O Dineno tem contrato até o final desse ano, mas pode renovar por mais uma temporada. O Tapia veio por empréstimo, né? E aí o São Paulo agora busca no mercado um meia e um jogador para defesa. Vamos aguardar para ver se o São Paulo vai conseguir acertar essas contratações aí, tá? A prioridade é a lateral direita. Essa é a prioridade do São Paulo. Só que com a lesão do Oscar, a meia também virou uma prioridade. Por quê? Porque o Alisson, assim, é um grande jogador, um grande meio-campista, só que na função do Oscar o Alisson ainda tá um pouco perdido, dá pra ver que ele tá meio perdido ainda. O Rodriguinho vai começando a ganhar oportunidades, ganhar mais minutos, mas o São Paulo quer um jogador ali pra meia realmente que esteja já pronto pra entrar e dar conta do recado, né? Não que o Alisson esteja um pereba na meia, não, nada disso, é que ele tem dificuldades porque não é a posição dele. Então o São Paulo enxergou que precisamos rapidamente contratar um novo meio-campista ali para fazer essa função, enquanto o Oscar não volta. O Oscar que pode ficar de... A possibilidade de um retorno de Paulo Henrique Ganso ao São Paulo movimentou a torcida nas redes sociais neste domingo. Antes do duelo contra o Fluminense, o meia foi flagrado em uma longa conversa com Chapecó, dirigente tricolor à beira do gramado. A cena reacendeu o sonho de parte da torcida são paulina. No entanto, segundo o jornalista Jorge Nicola, a negociação está completamente fora de cogitação neste momento. A razão é simples. Ganso já disputou a Copa Betano do Brasil e ultrapassou o limite de partidas permitidas no Brasileirão Betano para defender outro clube, ou seja, ele não pode mais atuar por outra equipe nesta temporada. A conversa entre Ganso e Chapecó foi cordial e durou alguns minutos, mas segundo fontes internas não teve caráter profissional. Ambos têm boa relação desde a primeira passagem do jogador pelo clube, entre 2012 e 2016. Ainda assim, bastou o gesto para que torcedores levantassem hipóteses nas redes sociais. Nas arquibancadas do Morumbi e principalmente no X, torcedores pediram o retorno do camisa 10. Alguns lembraram que o meio-campista ainda possui identificação com o clube e poderia ser uma boa peça de reposição. Outros, porém, questionaram sua condição física e constância em campo nos últimos anos. Ganso, atualmente com 34 anos, vive fase discreta no Fluminense. Embora titular em boa parte da temporada, vem sendo substituído com frequência por Renato Gaúcho e também não tem sido opção viável neste momento. Com contrato até o fim de 2026, ele não demonstra, ao menos publicamente, interesse em deixar o Rio de Janeiro. No São Paulo, a diretoria mantém foco em reforçar o elenco para a sequência da temporada, mas com nomes mais jovens e dentro do orçamento. A política do clube é evitar contratações de impacto emocional que não atendam a critérios técnicos, físicos e financeiros estabelecidos pelo departamento de futebol. E você, torcedor, o que acha da situação de Ganso? Deixe sua opinião nos comentários.